Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje vai voltar mais uma vez a um velho problema que vai se violentando a si mesmo cada vez mais, né? A população mundial está, não é inchando, não, está engordando mesmo, essa é que é a verdade. Nós fizemos 2 programas, agora recentemente, e o que eu achei interessante é que nós ficamos devendo. A nutricionista que estava aqui conosco veio juntamente com um médico, ginecologista e obstetra, né? E aí, de repente, foi surgindo mais alguma coisa e mais um tipo de motivo para trazê-la aqui. E acabamos chegando em perguntas que não foram respondidas, que falam do envelhecimento, mas do envelhecimento que começa, acho que já no ventre materno. E quando se fala de envelhecimento, nós estamos falando do envelhecer saudável. Porque se tem uma coisa que é certa, é que nós estamos, cada dia, aqui passa um dia mais velho. Agora, como é que nós estamos envelhecendo? Eu, como sou todo torto, eu sei que não estou envelhecendo como manda o figurino, né? Até pela dor, a gente acaba chegando um pouquinho mais próximo do envelhecimento saudável. A doença faz com que você faça isso. Mas será que a gente vai ficar esperando acontecer tudo de errado para a gente descobrir que lá atrás nós cometemos o famoso pecado da gula? Vamos falar sobre isso hoje? Envelhecer saudável, o envelhecimento saudável. Eu convidei mais uma vez a Cristina Pereira, nutricionista, né, que já virou, como diz, sócia proprietária do programa. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Obrigado obrigada pelo convite. por ter nos atendido. Muito obrigada, né? a vocês. Eu sei que você trabalha muito, né? E tem que, às vezes, até desmarcar algum cliente ou passar para mais tarde um pouquinho para poder estar conosco aqui. E hoje ela vem acompanhada do Dr. Alberto Guerra, médico. Você milita na área da ortomolecular, fitoterapia e acupuntura, a famosa acupuntura das agulhinhas. Correto. E a medicina reconhece tudo isso? A medicina já reconhece a acupuntura como uma especialidade médica, né? E as outras duas como uma prática médica, né? Não é uma especialidade, mas já é uma prática médica. Essa questão do ortomolecular, que virou um modismo, principalmente quando os poderosos e principalmente as atrizes e os atores, né? Os globais, principalmente, que estão direto na mídia, começaram a fazer uso da, posso chamar de medicina ortomolecular? É uma das maneiras como ela é chamada. Pode ser chamada assim. Mas o que é que esse ortomolecular descobre que pode auxiliar a gente ter um envelhecer mais saudável? Na verdade, assim, a ortomolecular procura corrigir, né, as deficiências e os excessos, né, que existem no corpo. Deficiências de elementos que são essenciais, né, e os excessos de elementos que são tóxicos, né. Então procura remediar essa toxicidade, né, que existe hoje em dia. Hoje em dia a gente lida, né, o nosso organismo lida com centenas de substâncias químicas, né, seja na higiene pessoal, seja na higiene doméstica, né, no trabalho, né, na própria alimentação. Existem substâncias nas medicações que não são reconhecidas pelo corpo como substâncias naturais, e o corpo gasta uma energia muito grande para poder processar e eliminar essas substâncias, né? Sem contar em elementos que vêm nos agrotóxicos, que vêm nos alimentos e uma série de outros, né, elementos que vão intoxicando o corpo, né? Você está falando desses alimentos, eu ouvi uma expressão, já não ouvi por uma única vez. Alimentos ocos. Quer dizer, aí eu falei, doutor, o que é isso? Né? Como é que é alimento? O alimento seria oco. Quer dizer, ele promete uma coisa, mas na verdade ele não tem absolutamente nada. Nada, não tem nenhuma função. A única função é de tapear o organismo. Salgadinhos, né, alimentos. Mas dizem que até os que nós temos e havemos como naturais, né?
Você pega a berinjela, você pega, sei lá, cenoura e outros, por causa dos agrotóxicos e tudo mais, hoje crescem estupendamente, né? Ah, sim, sim, sim. Mas de todo mal, o alimento com agrotóxico ainda é melhor no caso do alimento, que não seja produto alimentício. Mesmo com agrotóxico, ainda é causa menos malefício à saúde do que um produto alimentício. Quando eu falo assim, alimento está com agrotóxico, tá, vai deixar de comer? Não, a berinjela vai estar ali, ela vai estar grande demais, oca, mas ela ainda vai ter algumas substâncias interessantes. Do que trocar berinjela para comer um salgadinho, comer um pão francês. Então, eu ainda prefiro a berinjela com agrotóxico, mesmo, né? O pão francês, doutora, né? Incha, e não tem ainda nutriente tiraram nenhum. será que tiraram mesmo aquele tal de bromato, né? Brometo de potássio, né? Brometo, né? Só será que tiraram mesmo? Porque ele continua com a mesma cara, crescendo do mesmo jeito. Sim, eles colocam hoje em dia a vitamina C, que também faz esse processo de crescimento, né, do pão. Dá o mesmo. Não é tão agressivo ao organismo, mas dá também esse crescimento exagerado, né, ao pãozinho. Agora, parece que tudo está começando errado desde do nascimento, né? Sim. Quer dizer, a mãe, naquele afã de sentir desejos, né? Que a gente chama de pica, né? Acaba comendo, como diz outro, o que deve e o que não deve. E a criança já nasce meia que obesa. E nós estamos vendo os nossos meninos hoje partindo para uma obesidade, e alguns até obesidade mórbida. Com certeza. Acho que o doutor pode falar melhor do que eu, essa questão genética de gerar, no processo do espermatozoide, a criança já é gerada, aí a mãe tem aqueles hábitos errados que passa para a criança. Né? Isso já congênito. Será que já vem no DNA, doutor? Mas hoje nós já temos a nutrigenética, né? Nós já sabemos, foi um estudo, eu até citei aqui outro dia na TV, que um estudo feito com gêmeos idênticos, né? De mesmo núcleo, mesma divisão, de mesma placenta, um grupo de 50 gêmeos, e os irmãos idênticos foram tratados, um com alimentos obesogênicos, que são alimentos que engordam, e outro grupo com alimentos saudáveis. São gêmeos idênticos. Então, a mesma expressão genética eles têm. Eram para quê? Para os dois engordarem. Não, o grupo que recebeu alimentação saudável não engordou. O grupo que recebeu alimentação obesogênica, que a gente chama alimentação que engorda, pão, biscoitos e salgadinhos e tal, muito açúcares, engordou. Então, será que a genética é determinante? Até que ponto a genética é determinante? Hoje nós estamos vendo vários estudos falando da nutrigenética, a nutrigenômica, que são nós modulando, a gente modulando o gene a partir da alimentação. A modulação genética a partir da alimentação. Diga, doutor. O que se sabe hoje em dia, os estudos mais recentes, mostram que o gene é uma fechadura, né? E ele precisa de uma chave, né, para ele se expressar, né? Então, é preciso que haja, né, do meio, né, que chegue essa chave. Essas chaves são os nutrientes que chegam dentro da célula. Esses nutrientes é que vão determinar se esse gene vai se expressar ou não. Então, já existem estudos avançados nesse quesito. Quer dizer, você buscar alimentos, né, substâncias, nutrientes que vão expressar só genes bons, né, e vão manter lá paradinhos os genes que são ruins. Vamos voltar para o bebê? Sim. Né? Vamos pegar. Se a mãe se alimenta mal, o leite materno também vai levar para o bebê a gordura que ela comeu em excesso, sei lá, as 1000 coisas que ela pode ter ingerido. Sim, já no útero, passa pela placenta. Tudo que ela ingere, ela está passando, o alimento do bebê. É por isso que a gente também vê bebês também obesos? Sim, sim. E algum até representando já, e se você percebe, uma obesidade quase que mórbida, né? É verdade. Esses leites também para bebês, eles são muito ricos em açúcares também, né? Esses que vêm nas latinhas aí da vida. Mesmo as formulações já específicas para bebês, alguns são ricos em açúcares, frutose principalmente, né? Ou glucose de milho, que são açúcares altamente
nocivos porque a absorção é muito rápida, né? Então isso aí também causa a obesidade já Quando em essa bebês. absorção é rápida, Já- consequentemente o organismo pede comida de novo? Na verdade, assim, ele é absorvido rapidamente e se há em uma quantidade muito grande, uma parte é utilizada e outra parte precisa ser armazenada, porque está em excesso, né? Então, isso faz com que ele fique obeso e queira se alimentar novamente mais rápido, né? Caramba, hein? E também determina o paladar da criança também. O leite tem muito açúcar, o paladar é doce, trabalho estimula a criança a gostar do paladar doce. Né? Eu estava lendo um trabalho que uma amiga minha publicou no Facebook, falando que o açúcar age no cérebro como se fosse uma cocaína, estimulando a dopamina. Né? Então, ele funciona no cérebro como se fosse uma cocaína. Olha que situação. Tem certas pessoas que com açúcar, elas até parecem viciadas nele. Viciadas, né? super viciadas. Açúcar vicia. Gostar de doce é uma coisa, você ter necessidade de comer um doce não é legal, é vício. É vício. Muitas vezes crianças tidas como hiperativas também, na realidade o que elas têm é uma ingestão muito grande de açúcar. É isso. Quer dizer, aquela hiperatividade que a gente imaginava ser... Doença neurológica não é uma intoxicação, né? Assim como a pessoa que ingere muito álcool fica, né, ébria, né? Certo. A criança que ingere muito açúcar, ela fica agitada, né? Excitada. Até porque, como você percebe, na reposição, né? O cara que está gastando muita energia, né? Automaticamente ele come lá um chocolatinho. Eu já vi gente que pratica e que gasta muito, né? Sim, sim. E tem sempre lá um chocolatinho. Aí ele entra na com função que açúcar no bolso, ele entra com a coisa função dele que é esperada, fornecer energia. Claro. Né? Às vezes a pessoa está sem vontade nenhuma, está sem fome, não tem necessidade nenhuma de comer um açúcar, não fez atividade física e tal. Está lá tendo que roer um docinho, um chocolatinho, né? Para manter aquela dopamina, aquela serotonina. Rapaz, mas nós estamos... A verdade é o seguinte, nesse mundo agitado em que vivemos, né? Homens e mulheres trabalhando fora, pai e mãe saindo, deixando geralmente a criança ou na creche, ou na escolinha, ou com uma pessoa cuidando. Isso. E você não tem um controle, né? A pessoa não está com a educação para preparar a criança para se alimentar. Uma creche, ela deveria ter uma nutricionista, né? As educadoras têm que passar por educação nutricional. Eu sempre bato nessa tecla. Eu falo para os políticos, gente, vamos colocar educação nutricional na escola. Porque já que a gente está, né, falando de tantas patologias... Eu ouvi de uma diretora de escola de Brasília. Disseram que o processo alimentar das crianças está passando por nutricionistas, né? Que estão mandando para merenda, para o almoço em escola de tempo integral. Mas ela diz isso, que eu nunca vi uma nutricionista passar na porta da escola para perguntar se a coisa está funcionando ou se é aquilo que realmente estão propondo. Hoje em dia já existe uma legislação, eu tenho filhos em idade escolar, né? Que as cantinas elas já têm umas certas restrições, já estão, né? Já tem que obedecer umas certas regras em relação ao que elas oferecem às crianças, né? Mas ainda tem muito a se acrescentar, né, nesses quesitos, porque realmente, como ela falou, você vai lá e é meio pela escolha do dono da cantina lá, né? Ele coloca os produtos e tal, não existe uma orientação. Uma sequência e uma orientação. Né? Até porque ele, na hora da compra, vai optar pelos mais baratos. Ou o período de coisa da época, né? Não, os mais palatáveis. Se não for saudável, eles vão procurar o salgadinho. Se não tiver o salgadinho, eles vão pela salada de fruta. E na salada de fruta sempre eles oferecem um leite condensado, né? E melado. O excesso de açúcar, né? Exatamente. Muita coisa. É palatável. Lembra do leite? O açúcar hoje, doutor, sinceramente, ele é considerado um vilão? Super. São os considerados vilões, os 3 venenos brancos, né? O açúcar, a farinha e o sal, né? Então, o sal também, né? Em excesso, né? Em excesso, exatamente. Tudo que você come é salgado demais. Exatamente. Tudo tem sódio, né? Alimento conservado. Deus do céu. Eu achei interessante que o governo, né, através do Ministério da Saúde, fazendo um acordo para diminuição do sódio nos produtos prontos, né? Mas jogando para daqui 2 anos, 3 anos, aí vai passar esse período, eles vão retificar o negócio lá e dizer, não, dá lá mais 2, 3 anos e não se olha a coisa para o ontem, não é nem para o hoje.
né? E a gente continua consumindo esses produtos com a mesma quantidade. Você pega, eu estava lendo alguma coisa, ou vendo, sobre esse macarrãozinho que você faz lá em 3 minutos. Que nojo. Né? Miojo. Diz que aquilo ali é uma bomba atômica, né? E você vê o pessoal comprando e comendo e tudo mais. E acha que é alimento. Acha que é alimento. Eles pensam de ser alimento. Ah, eu vou comer aquele macarrão instantâneo. É alimento. Não é alimento. É produto alimentício. É só para encher o estômago, a pessoa achar que está... Nem é nutrida. A pessoa acha que comeu, pronto. E a gente tem essa mentalidade de caloria. Ah, eu vou comer de manhã eu como um pão francês, depois um arroz com feijão, depois eu como um miojo à noite. Pronto, olha a caloria. O que você nutriu a sua célula? O que você jogou para a sua célula? O que acontece aí dentro do organismo, doutor? O que acontece é que a satisfação é só das papilas gustativas, né? Então não existe realmente nutrição. O alimento, ou melhor, o produto alimentício, ele precisa ser saboroso, né? Para que a pessoa consuma, né? Então, aí, ao invés de você estar oferecendo nutrientes, você está oferecendo sabor, né? A primazia é pelo sabor do alimento e não pelo nutriente em si, né? Então, existem substâncias como o glutamato monossódico, né? Ele aumenta a capacidade das papilas gustativas de sentirem o sabor do alimento, né? Então, na realidade, ele não tem nenhuma função nutritiva. Pelo contrário, ele é um agente excitatório do sistema nervoso central. E aí isso abala o que dentro do organismo ponto de provocar possivelmente uma doença? Epilepsia, doenças neurológicas. Eu acho que a causa primária que é grave também é a questão da compulsão. A pessoa desenvolve uma compulsão alimentar, né? E come. Exatamente. Muito, né? Exatamente. Muito mais do que deve. Muito mais do que deve, muito mais do que precisa, né? E existem algumas situações também assim que são subliminares, né? Por exemplo, colocar um pacotão de salgadinho, né? A pessoa normalmente come salgadinho com a mão. Quando a gente come alguma coisa com a mão, a gente perde a noção de quantidade, né? Então, vai no cinema, compra um balde de pipoca. Quando vê, já comeu tudo, ainda está distraído com o filme, né? Consegue comer um trenzão daquele tamanho, né? Aquele balde de pipoca, porque você perde a noção de quantidade. Você não manda informação. Então, hoje em dia, já se fazem os biscoitos naqueles, né, vem o pacote grande e com pequenos pacotinhos, com porções menores. Então, fica mais fácil da pessoa controlar o que tá ingerindo, né? Então, assim, são essas pequenas coisas que estimulam o consumo e a pessoa acaba comendo mais do que devia, né? E do que precisava. Essa história dos fast foods, então, né, que hoje não tem como você fugir deles, né? Até porque o coleguinha você não vai deixar de levar o teu netinho, não vai deixar de levar o seu filhinho, né? Social, né? Se o de lá pode, por que eu não posso? Vem a pergunta. Agora, todo o excesso disso realmente deve complicar, né? Deixa eu atender o José Nilton e em seguidinha você fala sobre isso. Oi, José Nilton, boa tarde. Oi, Zé Nilton. Diga, querido. É uma satisfação ver o seu programa, o tema está muito interessante, né? Tá. As pessoas deveriam valorizar mais aí, participar mais. Estou gostando muito da nutricionista, o médico, né? Pois não, querido. Esse assunto aí que é vida, né? Claro. Eu queria contar uma experiência pessoal. Sim. Eu estava com hipertensão e aí a glicose um pouco alta, estava em 112. Certo. Aí eu vou pegar o exame de sangue, o hemograma completo, aí fui a uma nutricionista. Aí ela passou uma dieta balanceada, aí foi, em questão de semanas, você vê como é importante, em questão de semanas baixou a glicose, baixou o colesterol, aí, né, perdendo, se você está perdendo gordura, está tudo bom, o nutricionista falando. Aí eu fui também ao exame de vista, o senhor vê como é que a pressão arterial alta, ela mexe também com a pressão interna do olho, né? Claro. Aí eu fui no oftalmologista, a pressão para a sua idade máxima é 21. Até a pressão baixou, foi para 14, né? Olha. E a pressão alta do olho, ela leva ao glaucoma, né? Então, se eu ver como é que é uma alimentação saudável, eu queria passar Claro. esse Muda mesmo, né? aí. Tá Como é que é certo. a procura de um nutricionista, né? Tá certo. É uma coisa que modifica você, e ela falou, sem tomar remédios, né? Tá bem, José. É uma dieta balanceada. Só essa minha participação, tá bom? E já foi ótimo, né? Bom demais.
né? Sim. Quando a gente bota pé no freio e principalmente, né? Sim. Consumindo o que deve e a coisa funciona, né, doutor? Exatamente. Muitas vezes nem é necessária a medicação. Se a pessoa se conscientiza e promove uma mudança de hábitos, ela consegue um bom resultado sem precisar de nenhum medicamento, né? Isso aí é uma grande conquista. Eu acho que ele está de parabéns por ter optado por se tratar dessa forma. Agora, nós não corremos o risco, não estou dizendo que será o caso dele, que ele está mostrando que está consciente do que está fazendo. Mas o que a gente percebe é o seguinte, você vai ao médico, ele te traz para o eixo, quase sempre te manda uma nutricionista, né? Uhum. E você entra no eixo. Mas logo em seguidinha parece que está tudo bem, aí você extrapola novamente. Que é reeducação e não determinar dieta. Ah, você só vai comer isso e tal. É reeducação. O paciente entra no consultório, ele vai ser... Eu vou esclarecer para ele. Eu tenho que esclarecer. Isso é... Se você comer... Igual o senhor estava falando da questão... Você estava falando da questão do fast food. O fast food, esporadicamente, é lindo, maravilhoso. Sair, né, doutor Alberto, levar os dois filhos para o fast food. Ponto de encontro, é uma questão social, tá com os amiguinhos. Mas não pode fazer do esporádico a rotina. É uma vez por mês, qual o problema que tem uma vez por mês? Né? Agora, a rotina é errada. Então, o paciente entra no consultório e explicar para ele, olha, por que arroz integral? O rapaz acabou de me perguntar. Uhum. Cristina, por que arroz branco? Eu não posso comer arroz branco, tem que comer arroz integral. Eu falo, se você quiser arroz branco, você vai obter esses resultados. Agora, se você quiser o arroz integral, você vai obter esses resultados. Ah, mas eu não gosto. Faça com brócolis. Coloca temperinho desidratado, coloca, né, cheirinho verde, salsa. Vamos usar a criatividade. Muda, né? Muda o sabor. E hábito de nós, mais de 20 anos, muda com 21 dias. Criança muda 7 dias. Nosso muda com 21, depois de 20 anos. E depois que entra no centro, então, meu amigo, meu Deus, hein, doutor? É verdade. Brincadeira. Mas né? o objetivo é maior. Quando você está focado, você fala assim, ó, meu objetivo é ser saudável. Então, você vai para um caminho de ser saudável mesmo. Essa história, a fitoterapia, por exemplo, já que nós estamos falando, ele falou em colesterol alterado, né? E eu me lembrei dentro da fisioterapia que falamos da berinjela aqui, né? Existem até as cápsulas, né, de berinjela e tudo mais. A danada faz um efeito realmente, doutor? Sim, ela tem um efeito, né, para diminuir a carga de gordura, né, no sangue. Mas, assim, isso é uma coisa assim também que precisa de uma orientação, né? Não é a pessoa, a berinjela faz bem, aí eu vou tomar berinjela. Vou comer um caminhão de berinjela e vou resolver o problema. Vai resolver o problema. O ideal é ter um acompanhamento, né? Fazer as dosagens sanguíneas para ver direitinho, né? Fazer um acompanhamento nutricional também, porque não adianta eu tomar lá a água da casca da berinjela e depois ir para a churrascaria. Pizzaria, rodízio, né? Aí não... Uma bela de uma feijoada no sábado. Exatamente. Meu Deus. E isso acontece muito, essa questão, como ele estava falando, né? A pessoa faz aquela dieta, aquele esforço, aí quando vê que os níveis voltaram ao normal, aí pronto, volta a comer tudo errado novamente. Então, essa ideia que o paciente tem que ter. Ele precisa manter os hábitos, né? Se ele conseguir o objetivo, é porque aquilo ali serve para ele. Então, a dieta ela não pode ser imposta, nem muito restritiva. Primeiro, ela tem que passar por aqui, né? Exatamente. Eu me recordo de uma nutricionista que estava aqui acompanhando algum tempo atrás, um médico de cirurgia bariátrica, né? E o doutor falando da importância da cirurgia bariátrica e tal. Aí a nutricionista não perdeu a santa oportunidade de dizer o seguinte: antes de fazer essa cirurgia do doutor, né, que vai ser muito boa, não se esqueça de fazer uma aqui, ó. Aí uma aqui? É o seguinte, você tem que fazer uma cirurgia de mudar de comportamento, de aceitar o que você está fazendo. Primeiro que se você não aceitar, você entra em parafuso logo em seguida. E eu conheço gente que já entrou em parafuso depois de uma cirurgia bariátrica, né? E se você não fizer, você vai acabar forçando a barra. Também com ele, um colega que trabalhava conosco aqui, chegou a romper o anel que foi colocado no estômago dele. Por quê? Não fez a cirurgia, como diz o outro, cerebral. Não parou de comer. Forçou que o ponto de que o anel, né, para não acontecer uma coisa pior, o anel cedeu, que deve estar pronto para isso mesmo. É complicado.
Olha, eu acho que deveria começar do começo do começo. Eu achei um vídeo na internet, nossa equipe de produção, através do Edson, buscou esse vídeo, eu achei interessantíssimo. Um envelhecimento saudável. Coloca aí para mim, Edson, por favor. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena. Pergunta que ficou na minha cabeça quando eu vi esse vídeo. Sempre há tempo? Claro, nunca é tarde para começar. Mesmo que a pessoa já esteja num processo de envelhecimento avançado, isso pode ser amenizado, né? Então, é como o vídeo falou, qualidade de vida, né? Não importa quantos anos a mais se vive, mas sim a qualidade que esses anos acrescentam na vida da pessoa, né? Eu acho que isso que é a ideia que tem que ficar. Então, sempre há tempo para promover mudanças. E essas mudanças sempre serão benéficas. Passa pela mudança da comida. Sim. E de comportamento, de evidentemente, de prática esportiva. Isso. E tudo isso. Agora, para nós que nascemos, eu hoje já não vejo tanto isso, mas, por exemplo, na minha terra era arroz, feijão, né? Lá uma salada, quando muito um pedacinho de carne. E aquilo ali nos mantinha mais ou menos dentro de um determinado, né, peso, e a gente não tinha uma obesidade tão violenta. Hoje a gente percebe, os nossos meninos não estão comendo arroz com feijão, como manda o figurino, tirando as raríssimas e preciosas exceções. Eles estão preferindo outras coisas. E aí? O modismo, né, também. Você vê muito no Facebook, vê no Instagram falando, come batata doce com frango. Aí a pessoa tá lá malhando, só come batata doce com frango, batata doce com frango. Fica nisso. Ou não tem tempo, trabalha muito, passa na lanchonete, faz um fast food. Passa numa padaria, no lugar, come um pãozinho com ovo, um pãozinho com manteiga. E aí? Vai envelhecer cedo, mas a questão é envelhecer cedo, vai envelhecer doente, né? Vai ficar nessa briga aí por hospitais. Todos os dias a gente vê campanha política, vamos construir hospitais. Agora ninguém fala, vamos prevenir a doença, vamos dar qualidade de vida para as pessoas. Ninguém fala nisso. Vai num posto de saúde desses nossos aí, eu acho que eu não conheço nenhum que tem uma nutricionista lá. Verdade. Eu não sei se você presta serviço também na área da saúde pública aí, né? Mas a gente vê, não tem. Não tem. Prevenção para não ter preocupação com construir hospitais, tirar as pessoas da fila, porque as pessoas deixam de ficar doentes. Né? Diga, doutor. Na questão das crianças ainda tem um outro agravante. As crianças hoje em dia, elas não fazem atividade física. No meu tempo a gente brincava na rua, jogava bola, peão, bola de gude, né? Pique-pega, pique-esconde. As brincadeiras eram essas. Hoje em dia é o videogame, quer dizer, a criança só mexe 99% dois do dedinhos. tempo sentado. Né? Exatamente. Além disso, uma alimentação errada. Então, que futuro, que envelhecimento essa criança vai ter? Boa pergunta. E que envelhecimento que ela vai ter, doutor? Vai ter um envelhecimento ruim, né? Precoce, né? Uma baixa qualidade de vida, uma obesidade, às vezes uma obesidade mórbida cedo, né? Então, são todas as complicações, uma hipertensão, né? Um diabetes. Eu conversava com um médico e ele estava falando que as crianças de hoje já estão com hipertensão. Muito. Exatamente. Muito. Exatamente. O excesso de sódio, né, nos alimentos. Todos os alimentos têm muito sódio para conservar, para aumentar o tempo de prateleira. O que acontece com uma criança com hipertensão?
ela precisa ser tratada, né? Não vai ser tratada como um adulto, mas ela vai precisar de um tratamento que começa na reeducação alimentar. Educação alimentar. E consegue só pela educação Consegue, alimentar, tipo, né, sem você vê necessidade da quimio? Né, Não, dos fitoterápicos ou alopáticos, não, sem medicamentos, só com alimentação. Aí é um processo lento, é conversa o tempo todo com a criança, explicando, porque sensibilizá-los mesmo. Porque ele está na escolinha, é muito alimento, a mãe não fica muito tempo com a criança, o pai não passa muito tempo com a criança, uma forma dele compensar o filho é levando para lanchar, levando coisinhas gostosas, né? Gostosas para a criança. Muito sódio, muito açúcar. Uma coisa que nós conversamos antes também de iniciar o programa, a questão nas famílias as pessoas já perderam o hábito de cozinhar também, já não sabem cozinhar. Então os alimentos são todos industrializados, tudo comprado pronto. 99%. E aí tudo isso vai... Aí joga dentro do micro-ondas. Que também... Desarticula tudo, né? Desarticula as moléculas do alimento. Imediatismo, né? Exatamente. Tudo é a rapidez, né? O sabor está preservado, mas e a nutrição? E a nutrição, né? como é que fica? Os nutrientes se perderam ali naquele processo de aquecimento do micro-ondas, né? Então isso tudo precisa ser repensado. E hoje você está vendo as doenças estão aparecendo muito mais cedo, né? Artrite, as doenças autoimunes, fibromialgia, mulher com 35 anos com fibromialgia, Alzheimer também, Parkinson, cada vez mais cedo. Eu já tenho paciente com 38 anos, uma mulher com Alzheimer, 38 anos. É problema do sistema nervoso e alguns estudos falam que é diabetes cerebral. Já tem os estudos mostrando. Tá bem. Deixa eu atender a Mariane e você fala em seguidinha, doutor. Oi, Mariane, boa tarde. Diga aí, Mariane. Oi. Boa tarde. Diga, querida, boa tarde. Eu queria pedir ao nutricionista e ao médico aí, que ele explicasse mais ou menos para nós quais são os alimentos que contêm tanto sódio, aonde é que eles estão, que a gente não sabe, porque eu mesmo fiz uma bariátrica, eu tenho 3 anos, e para mim isso é muito interessante. Tá certo, querida. Hoje, né, rarissimamente você... Muito obrigada. Tá, obrigada, senhora. Você vê, quase todo alimento traz a quantidade de sódio. E qual é a quantidade de sódio, doutor? Que a gente deve consumir? A quantidade diária de sódio é bem pequena, né? Então, assim, a gente ingere muito mais sódio do que deveria nesses alimentos industrializados. Na verdade, é difícil até de quantificar, porque cada alimento ele tem uma quantidade muito grande. Xícaras. O ideal, né, é aquilo que eu sempre falo, gente, todo alimento, nós acabamos de falar isso assim, todo alimento, alimento industrializado, eles têm muito sódio. Esses alimentos que vão para o micro-ondas, esses salgadinhos, o pão, tudo tem muito sódio. Aí tem que o quê? Diminuir 50% alimentos saudáveis, né? Alimentos feitos, eu sempre falo, feito por Deus, que são as frutas. Em vez de estar comendo coisas artificiais, comendo uma fruta. Na alimentação, em vez de uma lasanha, come um arroz com feijão mesmo. Diminuindo a quantidade do sal. E também, em contrapartida, preferir os alimentos verdes escuros, porque eles têm muito magnésio. O magnésio faz essa retirada saudável, automática do sódio dentro da célula. Não que você vai exagerar no sódio e vai utilizar o magnésio, não. 50%, eu acho que até mais. 70% de alimentos vivos, alimentos saudáveis e os outros 30% de alimentos... alimentos industrializados. E preferir muitos alimentos escuros. Não esquecer eu sempre falo do suco de couve de manhã, que tem muito magnésio. Esse magnésio também vai fazer uma varredura do sódio na célula. Estou olhando aqui, mas até os produtos, por exemplo, que você compra aí, que vão ser elaborados, contém sódio. Contém sódio. Está aqui, ó, em 2/3 de xícara de chá, tem 9,5 miligramas de sódio. A quantidade é muito grande em alimentos industrializados, em todo tipo de alimento que você vai ver, sempre tem uma quantidade de sódio, porque o sódio ele entra como conservador, né? Ele é um conservador. Sim, antigamente quando não existia refrigeração, o sal era utilizado para manter o alimento. Verdade. A carne. Exatamente. Né? No sal. Que é o maior exemplo que nós temos do peixe. Mas o que se fazia? Né?
de salgar o alimento antes de consumir, né? É claro. Né? Então, e é isso que a gente não consegue fazer com o alimento industrializado, né? De salgar. Como é que, principalmente que ele só um aquecimentozinho para poder comer, não tem como tirar. Exatamente. Quem é da Bahia? Oi, boa tarde. Tá... Boa tarde. Oi, Henrique, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. Eu tenho uma dúvida. Eu como muito atum e sardinha enlatado. E eu gostaria de saber se o teor de sódio deles é muito alto. Na embalagem não é tão alto quanto parece. Eu tenho essa dúvida. Questão dos enlatados, né, meu irmão? Muito sódio. Né? Quase sempre, né? Muito. É o conservador dele, da lata, né? É o sódio, muito sódio. Aí o que eu falo pra você, Henrique? Né, precisa comer um enlatado, mas vê se você não localiza aí na sua região uma fruta, os legumes, né? A mandioca, né? A mandioca, o aipim aí. Não, lá não é aipim, lá é macaxeira. Macaxeira, né? Preferir uma macaxeira sem sódio, já não coloca o sódio, vai dar uma equilibrada. Não come essa lata imediato, divide essa lata por 4, né? Come hoje, guarda, come amanhã, divide essa proporção. Você está falando aí da macaxeira aí, e aí me lembrou, por exemplo, hoje mesmo no site da UOL estava lá que uma atriz dessa novela das 9 da Globo agora, eu não me lembro o nome dela, mas é uma que está fazendo um papel principal lá de braba. E ela disse que emagreceu 6, 7 quilos, eliminando o tal do glúten. E aí eu cliquei para dar uma olhada e achei um monte de gente dizendo que emagreceu, um cidadão vai perder 23 quilos eliminando o glúten. Que diacho é isso? Eu vivo sem glúten, eu coloco glúten, tiro glúten, volto com glúten. O glúten é uma proteína de alguns cereais, por exemplo, do trigo, né? O trigo, que ele tem a função de dar liga no alimento. Quando você moe o trigo, vira aquela farinha. Quando você utiliza essa farinha, ela tem a função de elasticidade. É o que dá aquela elasticidade do alimento, de alguns cereais. O alimento, há 10 anos atrás, ele tinha em torno de 4%, 15% do glúten. Hoje ele tem 40 vezes mais glúten, o trigo. O trigo tem 40 vezes mais glúten por conta da transgenia. Só por causa da mudança genética da planta? Mudança genética Ele precisou de passar por esse. Primeiro que o consumo não é à toa aumentou, que brigam com essa história do famoso transgênico, né? E o consumo também de trigo aumentou. Hoje você come trigo o dia inteiro. Então, se eu for fazer colar papagaio, igual a gente faz, papagaio na minha terra era papagaio. O pessoal é pipa, certo? Aquele que você solta no vento lá, né? Você pegava o papel, não é isso? Né? Fazia colinha com farinha de trigo e água. E funcionava. Quer dizer, hoje então vai funcionar 10 vezes mais. Muito, vai quando a gente tira o miolinho de pão e faz aquela bolinha, fica uma bolinha de goma, De goma. A bolinha do pão. Se tirar o miolo... Fazia muito isso para ir pescar, né? Pegar lambari é bom, né? Exatamente. Coitado do lambari, vai comer glúten hoje que não está fácil, né, doutor? É verdade. Tem um outro fator também do glúten, é que ele também é excitatório do sistema nervoso central. Então, isso eles descobriram que faz com que a pessoa sinta desejo de comer mais. O glúten? Exatamente. O glúten, o vilão. É por isso que às vezes você come e come aquele pãozinho, come mais um e você come um macarrãozinho, você parece que está com mais fome, doutor. Exatamente. Que é glúten puro, né? Exatamente. É farinha de trigo com água. Isso mesmo. E uma corzinha amarela para dizer que botou um ovinho no bichinho lá. E o sódio, né? E o sódio, né? Sódio. E haja sódio, né? Meu Deus. Olha, como é que chama o cidadão do Rio Grande do Sul? É Geraldo, né? O Geraldo. E o pobre entra nessa? Porque ele vai comprar esses produtos aqui, é tudo caro. Certo? Qual é o produto que o pobre pode usar diariamente, principalmente? Sabe, o famoso feijão com arroz, que ele pode comer todo dia, outro dia também, que não vai arrebentar com ele. Então, o pobre, né? O pobre também toma refrigerante, toma muito leite, né? Nós, né? Minha casa é de pobre. Então, mas lá em casa eu não tomo refrigerante. Você toma o quê, Cristina, na hora do almoço? Nada. Eu como arroz, feijão, legumes, salada, muitas folhas verdes, que não é caro. As folhas verdes escuras não é caro. Tá caro no supermercado? Vai na feira, feira livre.
Né? E vai na hora da xepa. faz né? o bolo Isso. em casa. Não quero comer pão francês, verdade. faz um bolo com farelo de aveia maravilhoso. 2 xícaras Mas de a aveia farelo. não tem glúten? Não, aí se quiser tirar o glúten, mas assim, para uma alimentação... Ah, ele quer fazer uma alimentação saudável, Saudável. sem o glúten. Não, não. Saudável. Independente, uma alimentação É. saudável? Então faz o bolo com glúten. 2 ovos, 2 xícaras de aveia, amassa a banana, pronto. Em vez de comer pão de manhã, vai comer uma fatia de bolo de aveia riquíssimo em flavonoides, lignana, vai dar saciedade, cheio de fibra para não aumentar o colesterol. Na hora da colação, do lanchinho da manhã, como uma fruta que não é caro. Se planejar, não sai caro. As frutas, As frutas. Se planejar, não sai caro. A proteína animal, o ovo, é um alimento que foi resgatado agora, né? Engraçado, né? Mandavam comer 1 por semana, 2 no máximo, Agora né? é um Agora por estão dia. mandando. É isso que eu não entendo muito, viu, doutor? Deixa eu atender o Anderson, explica um pouquinho essa história aí. Por que antes não podia e hoje pode? Oi, o Anderson, boa tarde. O Anderson, Opa, boa tarde. diga, querido. É o seguinte, foi uma coincidência, eu estou vendo o programa agora, Ah, e eu estou atrás do cloreto de magnésio, que eu estava vendo na internet, sim. o benefício dele, entendeu? E eu gostaria de saber onde é que eu consigo comprar ele no pote de 1 quilo. Cloreto de Onde magnésio. consegue Maravilhoso comprar. o cloreto. Ele quer o verdadeiro, doutor. Ai, cloreto de porque magnésio tá é na cheio forma de- de sal, né? Ele vai diluir em água, vai né? tomar todos os E dias ele um é copinho daqui de de café. Goiás, é? Eu não Santo prestei atenção Antônio. qual é a Santo cidade. Antônio de Goiás. Ah, é aqui do ladinho, Santo Antônio. Eu acho que hoje em dia as lojas de produtos naturais têm, algumas farmácias, principalmente as farmácias de manipulação também Todas vendem têm, o cloreto de magnésio. Compra o sal e dilui em água, né? E 30 gramas para 1 litro de água. Né? Exatamente. 30 gramas. Eu não vou falar para ele ir lá na farmacotécnica, porque senão eu vou dizer que Vai eu estou no Mundo fazendo Verde. propaganda pro meu amigo lá, né? Faz Mas, Mundo né, Verde. eu quando tenho que comprar esses trem, eu vou lá, porque é a mais antiga de Brasília mesmo. É. E eu conheço os donos e sei a seriedade que eles levam, né? O princípio. Eu vi uma matéria dia desses na Record, com o meu velho amigo, dono da farmacotécnica, mostrando a chácara onde ele produz os fitoterápicos. Né? Exatamente. Aberto a visitação da meninada de escola para ensinar que Maravilhoso. existe É muito planta que bom. cura, né, doutor? Exatamente. Eles convidam também os médicos. Eu já conheci também. Né? Quando eu fiz o curso de ortomolecular, a farmacotécnica foi quem promoveu esse curso aqui, né? Família tradicional aqui dentro de Brasília, né? verdade. Deu criação para os filhos. Tá todo mundo aí ralando e trabalhando. Isso é importante. Agora, passando dos produtos, por exemplo, de comer simplesmente, né? Como vocês disseram aí agora, que o cidadão lá do Rio Grande do Sul perguntou, arroz com feijão ainda é o grande negócio? Ah, maravilhoso. Inclusive, a junção de arroz com feijão dá uma proteína, para ter ideia, né? Aham. A junção arroz e feijão é maravilhoso. Em continuar nesse velho hábito, arroz, feijão, a carninha, os legumes cozidos em casa. Agora, não no desprezar os vapor. legumes, né? Nunca desprezar Os os nossos legumes, meninos não tão as aceitando folhas. muito, né? Comer muita folha verde escura, não só alface. Alface não é muito nutritivo, não. Eu gosto do agrião. Não é que eu gosto. Muito interessante quando a gente fala do magnésio, Henrique. Você está falando do cloreto de magnésio. Não esqueça das folhas verdes escuras. Esse cloreto funciona, doutor? Funciona. O magnésio é responsável por mais de 70 reações químicas dentro Brasília do corpo. tinha uma fábrica de cloreto de magnésio que encápsula. Sim. Eu estou tentando lembrar de um velho e tradicional cidadão de Brasília que fez essa fábrica numa parceria com um médico antigo daqui de Brasília também, né? Eu não sei se essa fábrica continua funcionando. Sei que vem numa caixinha quadradinha assim, ó, né? E é fabricada aqui, na região do Saã. O cidadão que acabou de perguntar, pergunta aí na loja se tem. Aquele lá eu tenho certeza absoluta, porque era um cidadão que, como diz o outro, prezava pelo produto e fazia a coisa como manda o figurino, né? Exatamente. E não só o magnésio, os minerais, né? É importante a presença dos minerais na alimentação. Às vezes eles estão em frações mínimas, mas são muito importantes para as reações químicas que ocorrem dentro do corpo. E o maior exemplo disso são os Países Baixos na Europa, né? A Holanda, por exemplo, né? Todo mundo sabe que as vacas holandesas são enormes, né? Uhum. E se você tirar uma vaca de lá e trouxer para o Brasil, os descendentes delas serão menores. Por quê? Porque os Países Baixos, aquela região ali era mar, era oceano.
Então os minerais, comida, a chuva, minerais, né? tudo vai levando para aquela área ali. E aí as plantas crescem mais, né? Os animais crescem mais em função disso, desses minerais, dessa riqueza mineral que existe no solo. É igual a quinoa dá nos Andes, né? Quanto ela está muito próxima da radiação é coisa da hora, solar, né? da Pelo hora. que eu já li, Ele é maravilhoso. eu tô vendo o amaranto aqui, eu vi amaranto. O amaranto é da mesma família? Da mesma família da quinoa também. Nutricionalmente é muito parecido, assim, em questão proteica vegetal. É uma fonte de proteína vegetal. Tem vários nutrientes também, vários minerais, várias vitaminas. Esse aqui, pólen. E o pólen é maravilhoso. O pólen é Para que serve isso aqui? Então, o pólen, ele... Pólen tem a ver com a abelha mesmo? Tem a ver com a abelha. Toda vez que a abelha sai da colmeia, toda vez que ela volta para a colmeia, ela traz 2 pólen nas suas patinhas, presos nas suas patinhas. O pólen, ele é alimento para as abelhas, né? Mas o interessante do pólen, eu participei de um estudo lá na Unital, um estudo bem interessante lá na Universidade de São Paulo, né? A Unital é uma universidade de Taubaté, no interior de São Paulo. E eles estavam estudando, analisando o pólen, que o pólen é um santo remédio, né? Para quem não quer envelhecer ou para quem quer envelhecer muito saudável, ter vida longa e saudável. Porque ele tem beta-caroteno, que é a provitamina A, tem vitamina C e vitamina E, que são antioxidantes. Oi, Genilda, boa tarde. Diga, querida. Olha, eu tenho 75 anos, fiquei viúva, vim morar no Rio de Janeiro, vim morar no interior de Campos de Goitacazes, onde o governador perdeu a eleição, que eu adoro ele, depois de Deus. E eu fiquei viúva com 4 filhos. E eu estou nervosa, com essa idade toda, né? Já estou na terceira idade. Mas eu tenho uma ansiedade muito grande. Eu tenho um cardiologista ótimo, que me dá atenção, tenho um ginecologista. Passei por 2 cirurgias no dia do Jogo do Brasil, dia 23. Está tudo bem comigo. Eu queria saber, essa moça, a senhora é doutora, essa mocinha aí? Sim, ela é nutricionista, doutora, e ele é médico com fitoterapia, acupuntura, ortomolecular. É porque eu fui na cozinha apanhar arroz com feijão para comer, aí eu não vi se é doutora. Aí eu queria saber dela o seguinte, deles dois. Eu compro muito chia, esse negócio de berinjela empacotado, e fica no armário guardado e eu passo mal, tô mole, tô sem estímulo, tô com depressão. A minha filha trabalha em 2 colégios. Pedi ela para entrar em contato comigo por e-mail. Ela trabalha em 2 colégios, viaja de carro de uma cidade para outra. Então eu fico com medo de ela bater com o carro na estrada, falta de fé em Deus, que eu sou crente da Igreja Batista. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que bem, não, tá mal, ela né? já deu, mas primeiro passo ela já deu de querer solução. Eu tenho tudo isso em casa. Tá certo. Diga, doutor. Você vê que está com um problema seríssimo, né? Sim, sim. Bom, né, para o seu caso em si, eles são alimentos, né? Vão dar bastante nutrientes, né? Mas assim, especificamente para a ansiedade, eles não promovem nenhum tipo de benefício, mas vão te dar mais vitalidade, mais disposição, né? E os cereais, eles têm um aspecto interessante que na medicina chinesa a gente aprende. O grão, ele tem um potencial de gerar energia, né? Porque o grão você enterra e ele cresce em direção ao sol, né? E dá uma planta que dá muitos frutos e muitas sementes. Então ele tem uma energia potencial muito grande. Então, para iniciar o dia, ele te dá muita energia, né? Então, por isso é importante você comer esses cereais de manhã, para você ter mais vitalidade e poder superar né, esse trauma que você passou, né, o processo do luto, né? Então isso tudo acho que é importante. Tem o telefone. É o meu e-mail, coloca o meu e-mail para ela entrar. É o e-mail para que ela entre em contato comigo, com a doutora Cristina, né, ou com o próprio doutor Alberto, eles trabalham juntos. Nós trabalhamos juntos, eu e o doutor Alberto. Tá lá, como é que chama? Bota aí, eu sou seguido. nutricristina@gmail.com. Nutricristina1. Esse é o dele. Esse é o meu. Terra, né? É o Cristina. Nutricristina1. Nutricristina1@gmail.com. Isso. Né? Já acabou o tempo, mas o que eu tô ouvindo falar disso aqui, o que mandam o que cai na quarentena lá né? Da gente falando da tal da maca. Estimulante sexual.
Maravilhoso. Diz que deixa, como diz outro, levanta até defunto da cova. Levanta até defunto da cova. Uma colher de sopa de manhã. O que é essa maca, hein? A maca, ela parece um gengibre mesmo. Ela é um... É debaixo da terra, ela é tipo uma batata iacon, né? Digamos assim. É um cereal, né? É um tubérculo, isso. É um tubérculo que lá ela é muito utilizada no Peru, né? Por isso que diz que tem uma ninhada lá de criança. E ela é um estimulante sexual e também dá muita energia. Tá Para ela é maravilhoso, a maca. Ai. Funciona mesmo, doutor? Funciona mesmo. Funciona mesmo. Tá bom, vou começar a experimentar esse negócio. Vai experimentar. Tá certo, então. Obrigado por ter vindo mais Obrigada. Doutor, espero que tenha ajudado. Conhecer, viu? O prazer foi meu. Né? Vamos fazer um programa Agradeço qualquer dia desse para a gente falar de ortomolecular. Tá certo. Né? É bem interessante. Que é bastante interessante essa história do ortomolecular aí. Né? Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo também. E a gente encerra o programa de hoje mostrando aí meu velho e querido amigo Juca Chaves, né? Falando sobre envelhecimento. E olha que ele é um bom exemplo de envelhecimento. Grande abraço. Sentir-se jovem é sentir o gosto de envelhecer ao lado da mulher, curtir ruga por ruga de seu rosto, que a idade sem vaidade lhe trouxer, o corpo transformar-se em escultura, o tempo apaixonado é um escultor, e a fêmea oculta na mulher madura explode em sensuais formas de amor. E a fêmea, esta escultura, já mulher madura, explode em sensuais formas de amor. E a fêmea, esta escultura, já mulher madura, explode em sensuais formas de amor. Ser jovem cinquentão não é preciso provar que emagrecer rejuvenesce, pois a melhor ginástica é o sorriso, e quem sorri de amor nunca envelhece. Amar ou desamar sem sentir culpa, desafiando as leis do coração, não faça da velhice uma desculpa, e nem da juventude profissão. Idade não é culpa, velhice não é desculpa, nem mesmo a juventude é profissão. Idade não é culpa, velhice não é desculpa, nem mesmo a juventude é profissão. Fica mais velho quem tem medo de ser velho, roubando sonhos de alguma adolescente. Dizer que ele dá duas, que é potente, mentir para si próprio e para o espelho. A idade é uma verdade, não ilude quem dividiu a vida com prazer. Velho é se drogar de juventude, ser jovem é saber envelhecer. Velho é quem se ilude que a idade é juventude, ser jovem é saber envelhecer. Ser velho é quem se ilude que a idade é juventude, ser jovem é saber envelhecer.